Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez, sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. E sobre o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre estratégias de leitura para ler e compreender um texto. E para a gente iniciar nossa aula, vamos relembrar rapidamente o que nós vimos nas aulas anteriores. Vamos lá! O que nós já estudamos? Nós já estudamos resenhas literárias. O que é uma resenha literária? É um texto que consiste em um breve comentário crítico ou avaliativo sobre uma obra, com a finalidade de situar o leitor e indicar ou não a leitura ou apreciação dela. Na última aula, nós conhecemos possibilidades de leitura e apreciação de livros e de outras produções que podem enriquecer nosso repertório cultural. A gente entendeu que a leitura de livros permite a identificação com os personagens, com as emoções, com valores envolvidos na história, seja por prazer, seja para estudar ou seja para se informar. E o que nós vamos ver hoje? Na aula de hoje, nós vamos nos debruçar sobre estratégias mais adequadas para a leitura, principalmente de um texto narrativo, para que a mensagem, bem como o sentido da obra, seja compreendido. Gente, não basta somente você ler um texto por ler um livro por ler. Há estratégias que, se utilizadas, te ajudam a entender melhor e compreender um texto. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar especificamente de um livro, mas, diante desse livro, nós vamos falar das estratégias de leitura e compreensão, para você também usar essas estratégias em outros textos narrativos. Vamos lá? Olha só, o livro que nós vamos falar, ter como base, é O Pequeno Príncipe. Vocês conhecem o livro Pequeno Príncipe, desse escritor francês, Antoine de Saint-Exupéry? Esse nome, gente, porque ele é um escritor francês, mas o livro Pequeno Príncipe ele foi traduzido para muitas línguas. Então é um livro, é um clássico, né? É mundialmente conhecido. Então nós vamos falar das estratégias de leitura tendo esse livro como base. O Pequeno Príncipe é o terceiro livro mais traduzido do mundo, contabilizando aproximadamente mais de 160 idiomas e um dos mais vendidos por todo o planeta. O clássico ganhou diversas adaptações, cinema, espetáculos teatrais e musicais. E hoje a gente vai fazer um pacto. Nós vamos falar sobre esse livro, falar de estratégias de leitura para compreender um texto narrativo, mas tendo como base o Pequeno Príncipe, mas você vai se comprometer com a gente de procurar esse livro na internet, porque ele está disponível em PDF na internet, não precisa você comprar, tá bom? E fazer a leitura desse livro, que é um livro muito prazeroso, é um livro para todas as idades. Como se trata de um livro filosófico, então cada idade vai ter dependendo da sua idade, vai ter uma interpretação diferente sobre esse livro. Tá? Então vamos ler agora, para você conhecer mais sobre essa obra, uma resenha. Uma resenha escrita por Paola Alexandra. Vamos lá. O Pequeno Príncipe é uma bela história de reflexão e aprendizado, com uma escrita fluida e simples que envolve desde o público infantil até o mais maduro. O autor incita o leitor a reavaliar seus valores, levando-o a repensar as verdadeiras riquezas da vida: amor, amizade, trabalho, dinheiro, política, o quanto esses itens são fundamentais em nossas vidas, quais deles são ou devem ser nossas reais prioridades. A trama gira em torno das experiências do Pequeno Príncipe, um jovem que sai de seu planeta e segue viajando em busca de novos mundos e de inúmeras descobertas. Ele quer saber e aprender cada vez mais. Em uma de suas andanças, o jovenzinho vai parar na Terra, onde encontra um piloto perdido após um pouso complicado. Ele e o Pequeno Príncipe criam um forte laço de amizade, compartilhando histórias e aprendizagens. O pequenino, com seu coração puro e seu instinto curioso, leva o piloto e o próprio leitor a pensar sobre as certezas da vida. É na simplicidade dessa criança que compreende a beleza de uma estrela e o valor de uma única flor, que aprendemos a enxergar a vida sob um novo olhar.
Então, olha só, está aparecendo na tela para vocês, em que site você pode baixar esse livro. Tá? Você pode baixar em PDF e comece imediatamente a sua leitura, mas não esqueça de seguir as estratégias que nós vamos iniciar falando agora. Vamos falar das dicas, das estratégias para a leitura de um texto. A primeira dica: levante hipóteses sobre o que o texto vai tratar a partir do título. O Pequeno Príncipe, por que esse título? Então, antes de iniciar a leitura, levante hipóteses aí na sua mente de que vai tratar, quem é o Pequeno Príncipe, o que vai acontecer, para no final, no decorrer da história, você saber se é exatamente aquilo que você pensava ou não. Vamos para a dica número 2. Façam a leitura silenciosa do texto por completo. Gente, uma leitura silenciosa é muito importante. Professor, eu vou ler um livro de maneira silenciosa, depois irei relê-lo novamente? Sim, gente. Uma leitura somente nunca é o bastante para você compreender totalmente um livro, um texto. Então, é muito importante que haja releituras de um livro, de um texto, para você cada vez mais compreendê-lo melhor. Vamos para a dica número 3. Localize os elementos do texto narrativo. Se é um texto narrativo, então conta uma história. E a história, ela tem elementos: narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. Então você precisa localizar esses elementos. Quem é esse narrador? É o observador? É o onisciente? É personagem? Se for um narrador-personagem, cuidado, porque ele coloca a história de acordo com o ponto de vista dele. Então você tem que ter cuidado com o ponto de vista daquele narrador. Por isso que é importante saber em que espaço, qual é o lugar que se situa aquela história, qual é o tempo, se o tempo é cronológico, se o tempo é psicológico, quem são os personagens que fazem parte daquela história. Então, por isso você deve seguir a dica número 3, que é localizar os elementos da narrativa. Vamos para a dica número 4. Dica número 4. Identifique as partes da estrutura e a organização do texto. Gente, na dica número 3, nós falamos sobre os elementos da narrativa. Narrador, personagem, tempo, espaço, enredo, né, que você deve localizar dentro da narrativa. Agora, a dica número 4 é voltado para a estrutura. Qual é a situação inicial, qual é a complicação, o clímax e o desfecho dessa história? Às vezes, as histórias seguem essa sequência linear, né, de te situar no espaço e no tempo, depois acontecer ali uma complicação que vai gerar todas as outras ações da história, e até chegar no clímax, que é o ponto de maior tensão que vai gerar o desfecho da narrativa. Mas há histórias que não seguem essa ordem no texto. Tem histórias, tem livros, tem filmes, tem outras produções culturais que às vezes iniciam pelo fim da história e no decorrer da narrativa vai te contando até chegar o momento que aconteceu aquilo. Não segue exatamente essa ordem linear. Tá bom? Então vamos para a dica número 5. Verifique se as hipóteses que você fez com base no título do texto se confirmam ou não. Então, lembram lá na dica número 1 que era para você verificar o título e se levantar hipóteses sobre o que trata aquele livro de acordo com o título? Na dica número 5, você vai fazer essa reflexão, se realmente era aquilo que você imaginava de acordo com o título ou não. Agora vamos verificar qual é a dica número 6. Consulte o dicionário para entender o significado de novas palavras. Gente, o livro Pequeno Príncipe, ele traz uma linguagem simples. É um livro, é um clássico, é um livro que foi escrito há muitos anos, mas com as adaptações, a linguagem e com as traduções, a linguagem é bem simples. Mas todas as vezes que você estiver lendo um livro, você deve verificar o significado da palavra que você não conhece. Infelizmente, muitas vezes é preciso interromper ali a leitura para poder saber o que significa aquela palavra, para você entendendo o texto por completo e assim aumentando até o seu repertório vocabular. Muitas vezes você consegue entender o sentido de uma palavra pelo contexto, pela situação ali durante a leitura, mas muitas vezes será necessário que você busque o auxílio de um dicionário.
E cuidado, gente, porque há várias acepções, há vários significados para um vocábulo, para uma palavra. Então, você tem que verificar qual é o que se encaixa ali dentro da sua leitura. Vamos para a dica número 7. Utilize procedimentos para esclarecer dúvidas, reler o texto, por exemplo. Muitas pessoas acreditam que é possível entender o texto com apenas uma leitura. Até já falei isso para vocês hoje, né, sobre a releitura. Isso não é verdade. Para ler um texto e entendê-lo de fato, é necessário várias leituras. Aí vamos falar aqui um pouquinho sobre a nossa obra, O Pequeno Príncipe, em relação à releitura. Aborda os temas estabelecendo uma dualidade de sentidos, visível, invisível, adulto, criança, amor, amizade, espaço, tempo, perigo, destruição, dúvidas, respostas, felicidade e tristeza, entre outras. Por isso, a necessidade de reler quando necessário para poder compreender o real sentido do que foi narrado nesse livro. E vamos agora para a dica número 8. Procure compreender o que o autor quis dizer, qual sua intenção ao criar esse texto. Gente, todas as vezes que a gente escreve um texto, qualquer gênero textual, tipologia, nós temos uma intenção, nós temos um objetivo. E o autor do livro também teve determinada intenção. E é preciso que você verifique, você analise e reflita, após a leitura do livro, qual foi a intenção daquele autor ao escrever aquela história. Foi apenas divertir? Foi fazer uma crítica? Foi fazer uma reflexão acerca de determinados temas? Então é isso. Agora nós vamos para a dica número 9. Escrever com suas palavras o seu entendimento sobre o texto. Gente, depois de uma leitura é tão importante você escrever o entendimento do texto para você poder assimilar melhor aquilo que leu, para você poder construir melhor na sua mente, não deixar esquecer aquilo que leu. É muito importante uma produção escrita da leitura do livro. Das suas anotações, feitas durante as leituras, faça um resumo, como se fosse contar a história. No caso aqui nós estamos abordando o livro Pequeno Príncipe, para alguém que ainda não leu. Fazendo isso, além de demonstrar para você mesmo que compreendeu a obra, você poderá comparar suas primeiras anotações com as que você fará quando ler novamente o livro, em outra oportunidade. Será que sua percepção continuará a mesma? Para descobrir, leia o livro tempos depois da primeira leitura. Que acontece muito, de você ler o livro a primeira vez, ter um entendimento e alguns meses depois, semanas depois, um tempo depois, você reler e já ter outro entendimento mais aprofundado sobre aquele livro. E vamos finalizar com a dica número 10. Pratique conversas e debates sobre a leitura. Conversando sobre suas respectivas interpretações e opiniões sobre o que leu e sobre os temas relacionados ao livro, você tem a oportunidade de perceber como a literatura é capaz de influenciar as interpretações acerca da sociedade em geral e acerca da sua própria vida. Gente, então aproveite o livro. Baixem o livro, leiam esse livro que está disponível em PDF no site que foi mostrado e boa leitura. Para rever essa aula novamente sobre as dicas, as estratégias de leitura para compreender melhor um texto, acessem o portal Eduque Acre. Obrigada!